Olá, tudo bem? Me chamo Natanael e hoje vou ministrar para vocês uma aula sobre o Teorema de Stokes, assunto de cálculo 3. Pessoal, para mim, independente de qual for a discussão, é preciso nós termos uma base teórica bem consolidada. Por isso, para redigir essa aula e até outros momentos, eu utilizo o livro Cálculo, volume 2, do James Stewart. Por que, Nathan? Além dele ser extremamente utilizado nas universidades, então provavelmente se o professor lhe dá aula com ele tem uma linguagem bem mais fácil para a gente trabalhar, tá certo? Enfim, seguindo agora para o nosso assunto, é impossível falar de Stokes sem citar Green, gente. Então, lá em Green a gente utilizava, né, uma integral dupla em uma região plana com uma integral de linha ao redor da nossa fronteira. Tudo isso a gente trabalha no plano, em um campo 2D. Quando a gente segue para Stokes, a dinâmica muda um pouquinho, tá, gente? Então agora a gente vai trabalhar no espaço 3D com a integral de linha ao redor da curva de fronteira dessa superfície. Essa é uma novidade. Além da nossa superfície agora, nós temos uma curva, tá certo, pessoal? Então, trazendo um comparativo entre ele e Green, é como se a gente pegasse aquela figura dita chata, né? Que a gente tinha lá, a gente abrisse ou desse aquela esticada, amassasse para cima, enfim, a gente vai ter uma outra visão dela agora, sabe? Mais aberta. Bom, pessoal, e como é que a gente vai relacionar nossa superfície e essa curva que surgiu aqui agora? Eu determinei ela aqui como curva superfície S, perdão, e curva C, né? Pessoal, a orientação da nossa superfície S, ela sempre vai dada por um vetor normal unitário apontado para fora, pessoal. E com isso, ele vai induzir a nosso C também a ser positivo. Então, toda a influência de C é fruto da nossa superfície S. Então, como ele é sempre positivo, você vai identificar que ele sempre vai estar para a direita e para fora, tá certo, pessoal? Sempre prosseguindo. Bom, e agora a gente sabe que ele tem essa relação com os vetores e tal, mas e como é que a gente identifica isso? Com isso, eu trago uma regra bem interessante, que é a regra da mão direita. Gente, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar meu polegar, tá certo? E eu vou botar na direção do vetor N. E esse movimento de abrir e fechar os meus outros quatro dedos, ele vai mostrar exatamente a direção positiva que se deve usar para percorrer o C, tá certo, gente? Bom, pessoal, agora que nós já construímos essa ideia, sabemos qual é a relação dele com o Green e como funciona a questão do vetor, a relação de superfície e curva, a gente pode partir para o desenvolvimento, ver nossa forma e tal. Quando a gente chega aqui, é, a gente pode entender que é o seguinte: a integral de linha do campo ao longo da curva C é exatamente igual à integral dupla de superfície do rotacional desse campo sobre a superfície S, gente. Então, assim, devido a essa igualdade, nós podemos fugir de integrais de linha complicadas, tá certo? E resolver tudo pela superfície, um ou outro, sim. Enfim, essa daqui é a nossa fórmula, então, integral de C de F vezes dr é igual a integral dupla de S, então no caso da superfície, vezes rotacional de F vezes ds, tá certo? Agora, seguindo para o nosso exemplo, antes eu queria citar essa questão desse gráfico. Como eu citei aqui, ó, a nossa superfície vai estar sempre aqui cortando, tá certo? E o nosso vetor vai estar sempre apontando para a direita, pessoal, positivamente em direção à nossa fronteira, tá certo? Pessoal, eu trouxe um exemplo do livro do James Stewart, tá certo? E para mim, nada mais do que justo a gente resolver ele no papel, assim como nós utilizamos no nosso dia a dia nas aulas, tá certo? Então vamos para lá resolver? Olá. Gente, dando continuidade à nossa aula, eu decidi, assim como eu prometi para vocês, realizar a questão no papel, assim como nós fazemos na nossa rotina, mas eu decidi trazer aqui para nossa apresentação, tá certo? Visando melhorar a qualidade, certo? Eu selecionei o exemplo 2 da seção 1.68 lá de Stokes, tá certo? De Stokes, não, perdão. Já estou falando tanto que me perdi. Lá de Stuart,
aonde ele vai nos determinar o seguinte: calcule a integral de C de f dr, onde f vai ser x, y, z. E é importante guardar essa questão aqui, viu, pessoal? Que a gente vai utilizar lá para calcular o rotacional. Então, menos y2 vai ser igual a i mais x de j mais z elevado a 2 de k. E C é a curva da interseção do plano x mais y igual a z. X mais z igual a z, perdão. Com cilindro de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, orientado no sentido anti-horário visto de cima. Pessoal, essa questão ela é bem completa, mas ela é um tanto rápida, tá certo? Então, o primeiro, a gente vai dividir ela em 3 passos. Nós vamos iniciar primeiro calculando o rotacional do campo vetorial. A gente primeiro vai montar nosso determinante, tá certo? Com as derivadas parciais aqui na segunda linha e nessa terceira linha aqui os componentes do campo, tá certo? E foram aqueles valores lá que eu pedi para vocês guardarem. Bom, para a gente calcular cada direção aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar os outros determinantes aqui e subtrair um pelo outro que vai resultar nesse, tá certo? Então, aqui para i, nós pegamos a derivada parcial de j multiplicado pelo componente aqui de k, menos a derivada parcial de k multiplicado pelo componente aqui de j. Então, como ambos são nulos, 0 menos 0 será igual a 0, tá certo, pessoal? Logo, a gente particionou aqui no j, tá certo? Então, k menos i. A gente vai pegar a derivada parcial, multiplicar pelo nosso componente, menos a derivada parcial do outro item, menos o componente aqui de i. Como ambos seguem sendo nulos, 0 menos 0 vai ser 0. E aqui que nossa história vai mudar, no k. Vai ser o nosso único que vai ter um valor agregado, tá certo, pessoal? Aqui a gente vai pegar aqui a nossa derivada parcial de i e multiplicar ele pelo componente de j menos a derivada parcial de j vezes o componente de i, tá certo? Isso daqui vai me resultar em 1 menos os dois y agregados, vai me resultar em 1 mais 2y. Com isso, eu chego no resultado que a gente tem o seguinte: 0 mais 0, 1 mais 2y. Logo, a gente tem 1 mais 2y como valor agregado, tá certo? Pessoal, partindo aqui para o nosso segundo passo, vocês lembram da regra da mão direita que a gente acabou aqui de treinar? O nosso enunciado lá atrás vai nos dizer que a curva do sentido anti-horário ela vai ser vista de cima, tá certo? Então, se a gente fechar os dedos da mão direita no sentido anti-horário, então para a esquerda, para onde você vai apontar o polegar? Então para cima, né? Com isso a gente consegue garantir uma posição do nosso vetor z, tá certo? Aqui nós vamos isolar o z da nossa equação, então logo nós temos z é igual a 2 menos y. Aí, utilizando a forma do vetor diferencial para superfícies explícitas, a gente vai pegar as derivadas parciais que nós encontramos lá atrás, que nós utilizamos para calcular lá o campo, com o sinal trocado, pessoal. Então, eles passam a ser negativos e completamos com 1 no final. Aí, logo, a derivada de x vai ser igual a 0 e a de y é menos 1. Então, a gente trocando o sinal, a gente vai conseguir chegar nesse resultadozinho aqui, ó. 0, 1, 1 é igual a dA, tá certo, pessoal? Pessoal, agora partindo para o último ponto da nossa questão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai juntar tudo aqui que a gente conseguiu em uma integral de superfície. Então, a gente vai ter que extrair o produto escalar, tá certo? Do nosso rotacional, que a gente descobriu lá atrás, que é 0, 0, 1 mais 2y, e o normal, que é 0, 1, 1. Isso vai nos gerar uma integral dupla de 1 mais 2y, tá certo? Que ele vai estar sempre presente na região D. A região D, pessoal, vai ser uma sombra ali do cilindro no chão, tá certo? Presente no disco de raio 1. E agora o que a gente faz? A gente vai separar essas integrais em duas, tá certo?
E a primeira integral vai ser essa daqui, a integral de 1dA. Ela vai estar presente ali, gente, sobre uma região que é simplesmente calcular só a área dela, tá certo? Então, como a gente tem um disco de raio 1, a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, que vai ser exatamente igual a π, tá certo? Já a integral de 2y, como o nosso círculo é perfeitamente simétrico em relação ao eixo x, tudo que temos é a metade positiva de y, tá certo? Então a gente anula exatamente a metade que é negativa no momento. Então, por simetria, essa segunda parte zera completamente sem precisarmos fazer uma única conta. Então ela anula. Então, quando a gente pega aqui para somar, a integral de curva de f vezes dr vai ser igual a π mais zero. Então, logo, a integral de linha é igual a π. Pessoal, agradeço a atenção de todos e obrigado.